Olá, está no ar mais um episódio do PodMed, o videocast do Medplex Eixo Norte. É um espaço aberto para falarmos sobre saúde, bem-estar, negócios, inovação e muito mais. Sempre com os profissionais que atuam aqui no Medplex Eixo Norte. E hoje o nosso bate-papo é sobre como melhorar a qualidade de vida de pessoas que enfrentam problemas cardíacos, pulmonares. Eu sou Laura Medina, jornalista, e para falar sobre esse assunto está comigo a fisioterapeuta Michele Biasi-Betti, sócia proprietária da Beari Avaliações e Reabilitação. Seja muito bem-vindo, um prazer tê-la aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante, porque se fala muito em prevenção de doenças, mas quem tem já alguma doença, enfrenta algum problema, merece sim muita informação e esclarecimento para retomar o seu dia a dia, a sua qualidade de vida de alguma forma dentro de uma nova situação, de um novo contexto, não é mesmo? Certo, eu agradeço o convite, né? Eu acho que é super importante essa fala pensando principalmente em educação da população em geral. A gente esquece um pouco que qualidade de vida não envolve somente atividades simples, mas até mesmo atividade laboral, né? A pessoa voltar a trabalhar com aquilo que gosta, voltar a fazer aquilo que gosta, isso envolve qualidade de vida também, não são só as questões domiciliares. Então, realmente é um assunto importante, é um assunto que a gente vem batendo na tecla para conscientizar a população, principalmente na parte da fisioterapia, porque fica muito, né, atrelado à fisioterapia a ideia do movimento, a ideia da própria massoterapia, que é a terapia manual, e nós temos N áreas da fisioterapia que a gente pode estar atuando, e uma delas é a reabilitação cardiopulmonar. E como funciona então? Então, a reabilitação cardiopulmonar, ela é composta de 4 fases. A primeira fase é uma fase hospitalar. Os pacientes não necessariamente precisam passar por essa primeira fase. Alguns pacientes vão ter uma internação hospitalar para depois procurar a reabilitação. Alguns pacientes, em detrimento da sua doença, já vão procurar por encaminhamento médico e aí já vão entrar numa fase pós-hospitalar. Então, nós temos 4 fases. A fase 1, que seria a hospitalar, e as fases 2, 3 e 4, que seriam as ambulatoriais, tratadas em consultório, então. Essa reabilitação, eu costumo dizer, né, e estou parafraseando várias pessoas que falam sobre isso, que músculo também é órgão vital. A gente esquece disso, a gente olha para o coração, para o pulmão, para o próprio cérebro como órgão vital, mas a nossa musculatura periférica, ela também é órgão vital e ela precisa de atenção. Então, essa reabilitação, nessas fases amplas do contexto ambulatorial, elas preparam esse paciente para ele ter condicionamento cardiorrespiratório e para ele ter força muscular periférica, para que o coração e o pulmão sofram menos sobrecarga. Sim, as pessoas não têm ideia sobre isso, né? Isso mesmo, as pessoas não entendem de que forma a gente pode trabalhar isso. A gente fala fisioterapia cardiorrespiratória, nossa, mas sobre o que é isso, fisioterapia cardiorrespiratória? O foco hospitalar, ele é muito mais relacionado à higiene pulmonar, ele é mais relacionado àqueles pequenos gestos que a gente trabalha para o paciente ele poder ter alta. Mas a parte ambulatorial, ela é ampla. A duração de uma sessão de reabilitação cardiopulmonar ambulatorial, ela pode variar de 75 minutos a 90 minutos. Então, ela não é uma sessão de fisioterapia convencional, que seria de 45 minutos. Ela precisa de mais tempo e pouca gente sabe sobre isso. A gente precisa de mais tempo para que esse paciente possa ter um intervalo entre os exercícios. Então, se ele cansa, a gente vai ter que parar. Se ele tem sinais e sintomas, né, que estão piorando naquele momento, a gente vai precisar de um tempo maior. Então, é uma reabilitação num contexto que exige mais cuidado. Mais cuidado do ponto de vista de entender a limitação funcional, que pode variar de uma limitação leve até uma limitação grave. Todos os pacientes se encaixam, desde o leve até o grave, e aí a gente avalia essa qualidade funcional
partindo do pressuposto de quando eles estão iniciando esse processo, né? Se eles estão começando num foco mais preventivo ou se eles já estão com essa doença deteriorando o seu sistema um pouco mais. E quais são os pacientes que estão aptos? Na verdade, nós temos 3 grandes categorias. Embora a gente não separe a parte cardiopulmonar, eu costumo não separar, porque coração e pulmão estão intrinsecamente envolvidos, né? Então, é difícil a gente ter um problema pulmonar que não tenha envolvimento cardíaco e vice-versa. Então, eu vou começar a te falar sobre os pacientes com foco preventivo. Que são aqueles pacientes que ainda não têm um problema pulmonar ou cardiológico instalado, que tem uma síndrome metabólica. O que é uma síndrome metabólica? Paciente com hipertensão arterial sistêmica, paciente que tem um metabolismo dos colesteróis que está prejudicado, que tem aumento de glicemia, que tem aumento de circunferência abdominal. Tudo isso, né? Nós temos 5 fatores, na verdade, né? Se ele tiver pelo menos 3 desses fatores, ele é um sindrômico metabólico. E ele é candidato a realizar a reabilitação cardiopulmonar ambulatorial, com o foco preventivo. Então, para impedir que ele tenha uma doença cardiológica importante lá na frente. Mesmo que ele faça atividade física, exercícios físicos. Aí fica muito a critério do paciente. Ele pode ir por uma atividade física regular em uma academia, né? Às vezes tem academias que têm sim um preparo maior para fazer atendimento individualizado e o educador físico está super preparado para isso, né? Mas eu preciso falar do ponto de vista fisioterapêutico que a gente faz uma série de avaliações. Eu trabalho com algumas academias para avaliação pré e pós-treino, por exemplo, pré-temporada. Então, a gente faz avaliações importantes que depois eu acho que a gente vai comentar sobre as avaliações. Então, esse paciente, ele pode vir para mim ou pode ir para o educador físico. Fica muito a critério dele, mas eu preciso falar do foco preventivo. Claro. E depois nós temos as categorias já com a doença crônica instalada. Então, paciente cardiopata, o principal candidato é insuficiente cardíaco. Né? É aquele paciente que infartou ou que tem alguma valvulopatia, né? Algum problema valvar, que precisou de troca valvar, alguma arritmia que necessitou de marca-passo ou não. Esses pacientes entram no tratamento, então, convencional. E depois a gente tem os pneumopatas. Os pneumopatas, então, entram os de distúrbios restritivos e obstrutivos. Restritivos são aqueles pacientes que eles não conseguem encher o pulmão como deveriam. E obstrutivos são aqueles pacientes que eles têm uma obstrução ao fluxo, seja de entrada ou de saída no pulmão. O que entra aqui? Entra a fibrose pulmonar, entra a fibrose cística, que é muito mais, compete muito mais à infância, à adolescência, à idade adulta. Hoje em dia, a fibrose cística tem avançado muito na faixa etária, né? Entra aqui enfisema pulmonar, entram a asma, bronquite crônica. Aí a gente agora também está com uma fisioterapeuta que está trabalhando a parte de fisioterapia pediátrica, então entra também as bronquiolites virais agudas, entram as bronquites crônicas relacionadas à infância. Então, entra uma série de doenças, inclusive os pacientes pós-transplante pulmonar e ou cardíaco, né? Que são pacientes que também precisam reabilitar a sua função. E antes de iniciar todo o exercício, todas as atividades dentro da fisioterapia, para saber as suas intensidades, é preciso fazer uma avaliação. Como é feita a avaliação? Acho que esse é o foco do nosso tratamento. A gente, quando montou a Beari, a gente montou pensando muito na avaliação. A gente tem muitos consultórios de fisioterapia espalhados por aí e nem sempre o paciente é avaliado adequadamente. E esse era um dos nossos focos quando a gente começou o consultório, poder ofertar a melhor avaliação possível para o paciente. Então ele entra, né? É claro, feita toda uma anamnese, uma entrevista com ele para entender a sua capacidade funcional. São feitos testes funcionais específicos que envolvem teste incremental, né, de membros superiores, inferiores. A gente verifica a força muscular ventilatória desses pacientes por manovacometria, então nós temos equipamento para isso. Faz espirometria, né? Faz muitos testes funcionais e testes de qualidade de vida para entender como é que esse paciente está chegando para a gente e o que a gente quer a médio e longo prazo, né? Curto prazo ele já está com a gente, mas principalmente a médio e longo prazo.
Para a gente estabelecer um prognóstico para esse paciente, e eu costumo dizer que um paciente ele precisa ter alta fisioterapêutica. Ter alta fisioterapêutica significa que ele vai entrar, ele vai atingir os seus objetivos e no momento que ele chega na fase 4 de reabilitação, é o momento que ele pode já ir inserindo alguma atividade física da sua escolha, que seja prazerosa, que ele possa retomar essa atividade. Então vai ser dança, vai ser pescaria, vai ser qualquer atividade física da sua escolha, né? Falei pescaria numa analogia, mas assim, vai ser dança, vai ser boxe, vai ser alguma coisa de condicionamento aeróbico, e aí a gente faz esse laudo, entrega para o educador físico. Nós geramos, na verdade, um portfólio desse paciente com gráficos, com tabelas de tudo que ele respondeu pra gente e de tudo que a gente espera, né, que ele possa ter de acompanhamento pós reabilitação cardiopulmonar ambulatorial, para ele ter esse amparo e essa segurança. Principalmente relacionado a isso que a gente faz a avaliação, para que ele possa ter uma avaliação individualizada, uma prescrição de exercício individualizada e para que ele possa ter um tratamento adequado para sua capacidade. E quais são os marcadores dos prognósticos da doença? Então, a fase hospitalar, que é a fase que nós não pegamos, é uma fase indeterminada, vai depender muito do tempo de internação desse paciente. A fase 2, que é a fase imediatamente pós-hospitalar ou não, é uma fase que tem duração de 3 meses, tá? A fase 3, ela pode variar de 3 a 6 meses. E a fase 4 tem duração indeterminada. Acontece muitas vezes do paciente chegar numa fase 3 e eu olhar para o paciente e dizer assim, agora tu já tem condições de desmamar da fisioterapia e poder, né, alçar novos voos. E às vezes o paciente não quer. Então, às vezes a gente tem que fazer um trabalho assim, porque ele fica aqui, na maioria das vezes, 3 vezes por semana. Então, é um total mensal de 12 sessões, 36 sessões até a gente reavaliar, se não houver nenhuma intercorrência no caminho. Chegou no final desse tratamento, né, entre aspas, a gente sempre estabelece um prognóstico e uma meta. E às vezes o paciente não quer ir embora. Então a gente tem que trabalhar esse desmame também, que é importante para o paciente, para que ele entenda que ele tem capacidade para retomar, mesmo que seja uma atividade simples, mas ele tem capacidade. Esses pacientes precisam de um amparo psicológico também. São pacientes que precisam de uma equipe multiprofissional trabalhando. Psicólogo, nutricionista, o médico, né? O educador físico. Então, sempre que a gente pode encaminhar e conversar com esses profissionais, eu sempre me cerco de bons profissionais para que isso aconteça, a gente faz esse amparo para que o paciente tenha esse desmame da melhor maneira possível. E é tão gratificante para um profissional perceber esse paciente crescendo, evoluindo. E é uma experiência muito única, assim. Cada um tem a sua história, né? É um propósito. Eu costumo dizer assim que trabalhar com propósito é o mais importante. Eu tenho o propósito de reabilitar pessoas. Se elas ficarem sempre comigo, eu não vou estar reabilitando. Essas pessoas vão acabar não tendo retorno ao mais próximo do que elas teriam, né, dentro da sua qualidade funcional. Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar com isso. Gosto mesmo. Eu gosto desse tipo de atendimento. Então, não me importa. Se esse paciente está chegando no final do tratamento, para mim, é motivo de muito orgulho, né? O que para muitos profissionais, às vezes, nossa, vou ficar com esse meu paciente, tô apegada no paciente. É um trabalho importante que a gente faz junto com ele para entender a história e para entender que chegou no final daquele ciclo e ele precisa alçar novos voos, encontrar sua independência de novo. Para esses pacientes, assim, a gente sabe, são inúmeros benefícios fazer uma fisioterapia, com o acompanhamento de um fisioterapeuta. Quais são esses benefícios? Acho que é importante a gente entender como é uma sessão de fisioterapia cardiorrespiratória ambulatorial. Nós temos um momento que é de condicionamento aeróbico, em que esses pacientes vão para uma esteira ou para um cicloergômetro ou para uma bicicleta ergométrica. Então, eles vão ficar durante um tempo nesse condicionamento. Nós temos exercícios de reforço muscular esquelético, que é a nossa musculatura dos braços, das pernas, enfim. E nós temos o reforço muscular respiratório, que é reforçar a musculatura ventilatória para que eu possa ter uma boa qualidade pulmonar também.
Fora isso, nós treinamos gestos motores importantes para esse paciente. Há pouco tempo eu tinha um paciente que queria voltar a pescar e eu estava treinando o lançamento, né, desse anzol, porque ele queria pescar na beira da praia. E isso exige equilíbrio, existe propriocepção, não existe só o condicionamento cardiorrespiratório. Então, esse paciente ele passa por todas essas fases dentro de uma única sessão. E isso é prescrito de acordo com a sua capacidade funcional, junto com os exercícios respiratórios. Então, a gente trabalha uma reeducação respiratória, também uma melhora da consciência da sua doença. Às vezes o paciente chega com uma respiração curtinha, puxa o ar, solta o ar bem curtinho e a gente trabalha para que ele coloque esse ar para fora. Esse paciente ele acaba ficando hiperinsuflado, que a gente chama, né? Cheio de ar. Se encher de ar, para muitos a gente pode pensar, nossa, tá cheio de ar, tá ótimo. Não, é um ar que não tem troca com o ambiente. Então esse paciente ele vai ficar com muito CO2, né? O gás carbônico vai ficar lá dentro. Então a gente trabalha dessa reeducação de padrão ventilatório até todo o trabalho de musculatura esquelética periférica. Então, envolve isso. Mesmo o paciente já com alguma doença mais avançada, uma insuficiência cardíaca bem mais comprometida, ou um efizema pulmonar também, todos esses podem ter bons resultados? Todos esses. Claro que o tamanho, a magnitude desse resultado vai ter a ver com o start que foi dado lá, né, para esse caminho. Então, tem muito a ver com isso. Eu digo, eu não prometo nada, né? Eu não sou profissional que promete nada, porque a gente vai entendendo a trajetória desse paciente ao longo do trajeto. Às vezes acontece, eu já tive paciente, por exemplo, com dor torácica na esteira, que foi aquele paciente que teve a ponto de infartar numa esteira. Mas por quê? Porque ele tinha um problema prévio, então foi amparado pelo médico, colocou stent, voltou para cá e tá tudo bem. Então, a gente tá sempre monitorando esse paciente, por mais que ele tenha uma qualidade funcional um pouco mais grave, né, que ele tenha uma capacidade um pouco mais limitada, a gente monitora. Então, se é um paciente pneumopata mais limitado, ele vai fazer tudo isso com oxigênio. Se é um paciente cardiopata mais limitado, ele vai fazer... Bom, todos fazem monitorados, né? Mas a gente vai ficar mais atento ainda e vai intervalar mais ainda para que esse paciente consiga ter o seu retorno o mais rápido possível, dentro do que a gente conseguir. A Beari, ela atende a fisioterapia cardiopulmonar e também outras áreas? Sim, na verdade nós temos o atendimento traumato-ortopédico individualizado, né? Então nós temos também, não sou eu que faço, né? Tem um fisioterapeuta que é o Guilherme, que atende a parte traumato-ortopédica, ele é físio do Hospital Cristo Redentor, que é nosso vizinho aqui, né? Físio há 17 anos no Cristo Redentor, então ele também faz esse atendimento traumato-ortopédico, mais voltado para a parte traumato-ortopédica. Então nós temos os equipamentos para tudo isso. E o foco dele também é principalmente a avaliação. Então avaliar muito bem esses pacientes para poder tratar eles e aí no atendimento individualizado. Acho que isso é importante a gente falar, é um atendimento de fisioterapia individual. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, tão importante realmente para a reabilitação de pessoas que enfrentam, e às vezes por muito tempo, né, muitos anos, então não dá para aceitar uma vida sem qualidade. É possível, sim, de alguma forma ou de outra, melhorar muitas condições. Obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço. E eu agradeço também você que nos acompanhou até aqui. Tchau, tchau e até o próximo episódio.